A paz do Senhor Jesus para você que está ouvindo este áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 3, versos de 15 a 18, que diz assim: Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O título dessa nossa reflexão é Tranquilidade. Você pode estar se perguntando, o que tem a ver esse texto que nós lemos com o título Tranquilidade? Tranquilidade, muitas das vezes, é algo que nós almejamos, porque passamos por momentos difíceis, momentos turbulentos, com circunstâncias negativas à nossa frente. Nós precisamos de um momento de tranquilidade, seja tranquilidade no trabalho, seja tranquilidade nos estudos. Precisamos de momentos de tranquilidade. E esse texto, você pode estar se perguntando, onde está a tranquilidade nesse texto? É justamente em cima disso que nós iremos refletir neste dia. Esse texto fala de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses jovens foram levados cativos para a Babilônia. O seu povo, o povo de Deus, foi subjugado pelo Império Babilônico. O rei Nabucodonosor, ele fez com que todos os israelitas que pertencessem à família real, à nobreza, que separasse desse povo jovens sem defeito físico, de boa aparência, que jovens que fossem cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio. Ele separou. E nesse meio, e nesse grupo, esses 3 jovens, junto com Daniel, se destacaram. Jovens conhecedores, de várias áreas, de vários campos do conhecimento. Eles se tornaram, se mostraram mais sábios que os sábios do Império Babilônico e passaram a servir diante do rei. Daniel, além disso, ainda tinha o dom de interpretar sonhos e visões. E num determinado momento, Nabucodonosor apresentou um sonho diante dos seus sábios e somente Daniel foi capaz de interpretar aquela visão. E a partir daquele momento, Daniel foi elevado a uma posição de governador da província de Babilônia e solicitou ao rei que os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, fossem também elevados a administradores da província de Babilônia. E assim foi. Esses 3 jovens já passaram pelo seu primeiro momento de dificuldade quando foram levados cativos para a Babilônia. Saíram do seu povo, da sua cultura, da sua terra, dos seus familiares para uma terra desconhecida, para um povo desconhecido, uma cultura desconhecida. E lá eles fizeram a diferença. Lá eles procuraram manter sempre a sua fé em Deus viva. E eles passaram por um grande desafio, por uma grande prova. Foi quando Nabucodonosor, como nós lemos no texto, criou uma imagem de escultura para que esta imagem fosse adorada. Uma grande imagem, uma grande estátua. E esses jovens que fizeram a diferença desde a saída de Jerusalém até a chegada
no reino, no Império Babilônico, eles fizeram a diferença. Quando eles chegaram no palácio, eles passaram a mostrar a quem eles serviam. E isso incomodava. Incomodava de tal maneira que eles foram postos à prova. Quando o decreto não foi obedecido, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas a postura deles, antes de serem lançados na fornalha, é que nos chama a atenção. Uma circunstância difícil, um momento que, com certeza, cada um de nós, se estivéssemos lá, estaríamos numa tensão muito grande. Você foi ameaçado por um rei de que você seria lançado na fornalha se vocês não se prostrassem diante daquela imagem. Eles não se dobraram diante dessa ameaça. No versículo que nós lemos, e é o que mostra essa tranquilidade, a tranquilidade em momentos difíceis, foi a postura de Sadraque, Mesaque e Abidnego quando eles responderam ao rei: Rei, tem duas situações. O nosso Deus, ele pode nos livrar, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode nos livrar da morte dentro dessa fornalha. Mas também, obedecendo à sua soberania, ele pode também não nos livrar. Mas independente se ele vai nos livrar ou não, uma coisa eu te garanto, rei: nós não serviremos a outro Deus a não ser o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o Deus Todo-Poderoso. A esse Deus nós devemos honrar, buscar, não aos deuses feitos por você. E isso mostra a postura desses jovens diante de uma circunstância difícil, diante de uma circunstância negativa. Aí a gente consegue ver claramente a fé desses jovens no Deus a quem eles serviam. Eles foram lançados na fornalha e o rei ficou com tanta ira, com tanta raiva, com tanto ódio no coração, que mandou aumentar a temperatura 7 vezes mais. E essa temperatura foi elevada e ela fez, como consequência, as chamas fizeram com que os soldados que estavam conduzindo eles para jogá-los na fornalha, eles fossem consumidos pelo fogo. E lá eles foram lançados. E, naquele momento, nada aconteceu com eles, a tal ponto de que aquele que o lançou disse: Rei, nós colocamos 4 dentro desta fornalha, 3 dentro dessa fornalha, e lá agora tem 4. E ali, quando eles viram que aquele que estava junto com eles tinha um semblante diferente, um semblante de Deus. E o que aconteceu? Eles foram livres da morte por esse anjo. O rei passou a respeitar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego e fez com que eles fossem honrados mais uma vez. Mas o que me chama a atenção, o que eu aprendo com isso, é a tranquilidade em meio às dificuldades da vida. O que nos leva hoje a entender a importância da fé. Os nossos olhos não podem estar fixos nas circunstâncias, é o que eu aprendo. Fixos nas circunstâncias negativas que nos envolvem, trazendo muitas das vezes, caro ouvinte, insegurança, medo, ansiedade, desesperança, desespero e incredulidade. Mas nós devemos colocar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que nos dá a vitória mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Efésios 3:20 diz aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.
As circunstâncias negativas, circunstâncias difíceis são diversas. Muita gente mais preparada do que eu, concorrendo ao emprego. Muita gente mais preparada do que eu, concorrendo no concurso público. Muito improvável a minha promoção no trabalho. Essa enfermidade não tem cura. Esse conflito na minha família não tem fim. Essa indefinição. Enfim, são circunstâncias negativas, circunstâncias difíceis que são colocadas diante de nós. No texto que nós lemos, a fornalha era a circunstância difícil diante de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas os olhos desses jovens não estavam nas circunstâncias, não estavam na fornalha. Os olhos estavam fitos em Deus, porque eles sabiam que o Deus que eles serviam era capaz de livrá-los daquela circunstância. A circunstância difícil, muitas das vezes, nos torna cegos, de tal maneira que nós não conseguimos ver uma solução. As circunstâncias não podem, isso eu deixo claro para você, caro ouvinte, não podem parar o agir de Deus na sua vida, no cumprimento das promessas que Ele tem para você. Essas circunstâncias não podem parar. Deus transforma as circunstâncias negativas em bênção. Essas circunstâncias que os três passaram, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha, o livramento que Deus deu, mostrou ao rei Nabucodonosor quem era o Deus que esses jovens serviam. E isso fez com que eles tivessem paz, fez com que eles tivessem a tranquilidade para continuar vivendo, continuar servindo ao seu Deus. Que circunstância difícil você está passando? Eu tenho certeza que todos nós almejamos, em momentos como esses, de dificuldade, de luta, nós precisamos de tranquilidade. E da onde vem essa tranquilidade? Essa tranquilidade vem quando o Salmo 37, verso 5, é uma verdade nas nossas vidas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aquilo que os seus olhos não conseguem contemplar como solução, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, é capaz de transformar essa circunstância negativa em bênção para você, em bênção para a sua família, em bênção para os seus sonhos. Esses jovens, eu aprendo com eles que as circunstâncias difíceis, em circunstâncias difíceis, eu também posso ter tranquilidade. Mas só vou ter a tranquilidade se a minha fé estiver realmente amparada, alicerçada no autor e consumador dela, ou seja, Jesus Cristo. Não é fácil, caro ouvinte, passar por lutas, por circunstâncias como essas que eles passaram e outras que passamos em nossas vidas. A nossa postura às vezes é de fraqueza. Mas só que quando nós reconhecemos que somos fracos e dependemos de alguém que tem todo o poder para nos ajudar diante das circunstâncias, aí nós começamos o passo a passo para a vitória. Que a tranquilidade que vem por meio da fé possa estar reinando em seu coração. Independente do momento em que você esteja vivendo, creia que pela fé em Cristo você é mais do que vencedor. E Ele vai ser soberano na sua vida para lhe conceder a vitória no tempo dele. E muitas das vezes, Ele fecha uma porta para abrir uma outra. Ele está no controle de tudo. Ele estava no controle da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não permitiu com que eles, sequer a sua roupa, seus cabelos, fossem queimados ou chamuscados. Nem isso Deus não permitiu, porque Ele estava lá. E Ele está na sua vida. E Ele está na minha vida. Basta termos fé. Fé em Jesus Cristo. Porque Ele é que intercede por nós diante do Pai, para nos dar a vitória, para nos dar a tranquilidade em meio às circunstâncias difíceis. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.